Olá, meu nome é Taiser e eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Avaliando a formação em pensamento computacional com atividades plugadas criadas no Scratch. Esse artigo foi desenvolvido em parceria com o professor Dr. Eliseu Bernier Reateg. Bom, eu inicio a apresentação falando do nosso objetivo. O objetivo foi verificar a forma como um grupo de professores de matemática e informática se apropriou dos conceitos do pensamento computacional implementados com o Scratch. Trago para vocês um referencial teórico relacionado ao pensamento computacional. Esse termo foi cunhado por Papert na década de 80 com o seu livro Mindstorms. Atualmente, um dos conceitos mais utilizados com relação ao pensamento computacional é divulgado por Wing, onde o pensamento computacional trata-se de um conjunto de atitudes e habilidades que são universalmente aplicáveis e que todos, não apenas cientistas da computação, deveriam estar ansiosos para aprender e usar. Ainda com relação ao pensamento computacional, falo para vocês sobre os conceitos do pensamento computacional, trazidos por autores como Moreno León, Robles, Román González, Grover e Pi. Destaco os conceitos do pensamento computacional, pois esses conceitos são utilizados dentro de uma ferramenta chamada Dr. Scratch, que foi utilizada no nosso trabalho para avaliar programas criados por professores e por seus alunos. Dos 7 conceitos do pensamento computacional, nós temos abstração e decomposição de problemas, pensamento e raciocínio lógico, sincronização, paralelismo, noções algorítmicas de controle de fluxo, interatividade do usuário e representação de dados. Esses 7 itens são utilizados para criar a pontuação da ferramenta Dr. Scratch. Os programas criados por professores e por alunos foram desenvolvidos na ferramenta Scratch, que é uma ferramenta de programação lúdica que permite que os usuários programem através de blocos que são encaixados. Aqui trago o destaque de uma figura onde um programa criado no Scratch foi avaliado dentro da ferramenta Dr. Scratch e ele obteve uma pontuação de 7 pontos de 21 possíveis. Aqui nós podemos observar os itens do pensamento computacional, como a lógica, o paralelismo, a interatividade, e cada um desses itens é avaliado recebendo 1, 2 ou 3 pontos, representando um nível básico, médio ou um nível proficiente. Outro tópico que também foi utilizado dentro do referencial teórico foi a formação de professores. Destaco aqui 3 autores. Perrenot nos traz que o distanciamento dos professores com relação à tecnologia existe, pois a evolução do trabalho docente ela ocorre em um ritmo menor do que as mudanças sociais e tecnológicas. Freire nos diz que, para ensinar, o professor não pode simplesmente se aventurar sem estar preparado. Ele precisa, sim, estudar e capacitar-se constantemente. E Gatti diz que nós precisamos seria necessária uma revolução nas nossas estruturas institucionais formativas e nos currículos de formação, para acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Esse trabalho, no contexto da sua metodologia, se caracterizou em um estudo de caráter descritivo, onde nós utilizamos uma análise de dados quali-quantitativo. Aconteceram 2 momentos da metodologia. Inicialmente, um curso de formação para os professores, que ocorreu de setembro de 2017 a agosto de 2018. 53 professores da Rede Municipal de Educação da cidade onde a pesquisa foi realizada, foram convidados a participar. 49 participaram da formação, onde 12 professores atuavam com informática e 37 atuavam com matemática. A segunda etapa da formação foi a de atividades nas escolas. Essa etapa ocorreu entre maio e dezembro de 2019, onde 7 escolas foram visitadas,
sendo que 11 dos professores que participaram da formação atuavam nessas escolas, 4 sendo da informática e 7 da matemática. E ainda nós tivemos um total de 49 alunos participando. Esse artigo, ele é um recorte de um trabalho maior, no caso, a minha tese de doutorado, onde, então, destaco para vocês a metodologia utilizada, sendo ela uma etapa do curso de formação de professores e a etapa de atividade nas escolas. Nesse contexto geral, a finalização das etapas, ela culminou com o objetivo de avaliar, então, de que forma os professores se apropriaram dos conhecimentos da etapa de formação e, posteriormente, com a visitação nas escolas. Bom, durante a etapa de formação dos professores, destaco o formato das atividades que foram realizadas. Por exemplo, nós discutimos com os professores a questão do pensamento lógico, que é um dos conceitos do pensamento computacional. Então, foram utilizadas regras lógicas para resolver problemas. Por exemplo, utilizamos o condicional se para a tomada de decisão. Nessa figura, um trecho de programa desenvolvido, onde existe a utilização da estrutura C para avaliar a posição. Essa posição era de um elemento gráfico apresentado na tela, um ator dentro do Scratch. Se esse ator estivesse em uma posição X maior que 0, a fantasia desse ator, a roupa do ator, estaria na cor laranja. Se a posição desse ator estivesse em uma posição menor que 0, a cor da fantasia seria vermelha. Então, aqui, nós podemos enxergar também que foi possível trabalhar um conceito matemático como o da reta numérica. Números positivos, maiores que 0, números negativos, menores que 0, onde nós demonstramos a possibilidade de associar conceitos matemáticos com os conceitos do pensamento computacional. Outras ferramentas que foram utilizadas na formação, por exemplo, são as entrevistas do tipo semi-estruturadas, onde nós gravamos respostas em áudio dos professores e essas respostas foram posteriormente transcritas para a criação de uma análise de conteúdo. A análise de conteúdo tomou como base a teoria apresentada por Stemler e o processo de codificação utilizado seguiu a teoria de Saldanha. Após o processo de codificação, nós temos aqui um quadro onde são demonstradas as categorias e os códigos criados. Destaco a categoria de reação dos participantes, onde nós tivemos o código ACETA, que se referencia à aceitação dos alunos com relação à formação. Aqui nós colocamos como relação também a aceitação da ferramenta Scratch, e o ACETP, que era a aceitação dos professores que participaram. Esses códigos, posteriormente, foram quantificados e, com esse histograma, podemos verificar que um dos códigos que apresentaram maior pontuação foi justamente o ACETP, demonstrando que os professores tiveram uma aceitação com relação à formação. Então, algumas constatações que nós podemos trazer após a análise dos códigos é que a matemática, ou seja, os docentes dessa formação, num primeiro momento, eles foram mais resistentes a essa formação, no sentido de que o código PRFAX, que se referia a um professor auxiliar, foi bastante citado por professores de matemática. O professor auxiliar seria o colega deles da informática, que deveria estar a todo momento trabalhando em conjunto com os professores da matemática. Então, em um momento inicial, os professores da matemática não se sentiam confortáveis em participar da formação, principalmente das atividades de programação, sem a ajuda de um colega de informática. Os professores apresentaram uma boa aceitação, assim como foi citado com relação ao código ACETP, e os alunos também apresentaram uma boa aceitação. Inclusive, um dos códigos utilizados, que é o REGEA, ou seja, a rejeição dos alunos, teve somente uma ocorrência. E essa ocorrência foi muito específica, com relação a um aluno que não tinha acesso ao computador na sua residência
e ficou com uma maior resistência, né, em desenvolver as atividades propostas. Por mais que esse aluno foi convidado a vir até a escola, onde ele é aluno, e utilizar os laboratórios da mesma. Aqui, nós avaliamos as pontuações dos professores com relação aos seus programas criados, e essa pontuação foi gerada pela ferramenta Dr. Scratch. Nossa mediana dessa pontuação é 15, então podemos verificar que valores mais centralizados mostram que tanto professores da matemática, na cor laranja, professores da informática, na cor azul, tiveram pontuações significativas na média. Aqui, 4 professores da matemática e 2 da informática, com 15 pontos. 3 professores da matemática e 2 da informática, com 16 pontos. Como já era esperado, os professores da matemática, por terem uma menor, estarem mais acostumados com o contexto do pensamento computacional e de uma ferramenta de programação, apresentaram a menor pontuação de todas, no caso, 2 professores com 9 pontos. Também, como já esperávamos, a maior pontuação ela foi destacada para um professor da informática, com 27 pontos. Mas é muito interessante observar que nós tivemos também pontuações altas para um professor de matemática, um professor com 23 pontos, ou seja, demonstrando que durante a formação, esses professores da matemática, por mais que tivessem um contato menor com a parte da programação e do pensamento computacional, apresentaram bons resultados. Um destaque também, para um primeiro momento, foi que aquela pequena resistência dos professores da matemática pode ser demonstrada pelo fato de que da população de 37 professores, 26 entregaram todos os programas solicitados, né? Aproximadamente 70% da população. Já os professores da informática, de uma população de 12 professores, 12 entregaram todos os programas, ou seja, 100% da população amostrada. Para fazer uma comparação entre os programas criados por professores da matemática e da informática, nós avaliamos os conceitos do pensamento computacional utilizados, comparando os programas criados. E aqui nós utilizamos o coeficiente de Pearson, tá? Onde nós obtivemos uma correlação de 0,3676, ou seja, uma correlação fraca, conforme avaliado por Filho e Júnior. Essa correlação fraca, ela demonstra realmente que, para professores de 2 formações diferenciadas, a forma como eles utilizaram os conceitos do pensamento computacional foi diferenciada. Por exemplo, para a matemática, um dos conceitos mais utilizados foi o da representação de dados, conceito esse que está associado com a utilização de variáveis. Então, o professor de matemática, ao trazer, por exemplo, um programa que calculava uma formulação, utilizava o conceito da representação de dados. Aqui, um rápido destaque, demonstrando as datas onde foram realizadas as visitas nas escolas, né, sendo 7 escolas, assim como foi citado. E nessa visita das escolas, trago o destaque da primeira escola visitada, que ocorreu em maio de 2019. Era uma das escolas que possuía uma estrutura de informática disponível, foi considerada precária, com apenas 7 computadores, onde apenas 2 estavam funcionais, mas, de qualquer forma, o destaque foi a atuação das professoras em sala de aula. Aqui nós temos um momento onde a professora de matemática, a professora de informática trabalhava com o aluno e o professor, o pesquisador, também contribuindo com o desenvolvimento dos programas. Destacando que a professora de informática trouxe a proposta de um jogo desenvolvido junto aos alunos no formato de labirinto, utilizando, por exemplo, conceitos de lógica. E a professora de matemática trouxe a proposta de utilizar o plano cartesiano plotando uma reta. Comparando os códigos em 2 momentos, durante a formação e durante a visitação nas escolas, nós montamos aqui um histograma demonstrando
a etapa de visitação nas escolas e a etapa de formação. Destaco aqui o conceito, o código ACETP, que é o de aceitação dos professores. Dos professores que participaram nas 2 etapas, aconteceram 5 ocorrências do código de aceitação. Já na etapa de visitação nas escolas, foram 8 ocorrências, demonstrando que professores que não haviam citado a sua aceitação durante a etapa de formação trouxeram esse discurso na etapa de visitação nas escolas, porque esses professores conseguiram verificar na prática que os conceitos sendo trabalhados com seus alunos foram muito benéficos para a divulgação do pensamento computacional e também contribuíram com a compreensão de alguns conceitos de matemática e informática. Nesse quadro, podemos verificar a relação entre programas criados por professores e programas criados com seus alunos. Destaco aqui que os programas criados por professores e por alunos obtiveram maiores pontuações nos mesmos conceitos, nesse caso, interatividade e controle de fluxo. Ou seja, a correlação entre os programas dos professores e dos alunos foi uma correlação de 0,94, uma correlação considerada forte, o que nos permite concluir que houve uma influência da forma como o professor trouxe o conceito para o seu aluno e da forma como esse aluno utilizou esse conceito. Alguns números interessantes da etapa metodológica. 49 professores foram certificados na etapa de formação, com 50 horas de atividades realizadas e gerados 115 programas na plataforma Scratch. Esses programas ficaram disponíveis para posterior utilização dos próprios professores. Foram 7 escolas visitadas, com 25 horas de atividades realizadas, onde foram criados 56 programas, sendo 7 criados pelos professores e 49 por seus alunos. Algumas conclusões importantes. Os programas criados pelos professores, mesmo aqueles que obtiveram uma pontuação menor com a ferramenta Dr. Scratch, apresentaram pelo menos uma dimensão básica do pensamento computacional, como foi o caso da utilização da lógica. Professores de matemática tiveram resultados significativos no conceito da representação de dados. Esse fato é relacionado diretamente com a utilização de variáveis, ou seja, a matemática conseguiu utilizar, por exemplo, programar uma formulação dentro do ambiente Scratch, demonstrando que é possível relacionar um conceito matemático com o pensamento computacional. Ainda, os professores in loco, ou seja, dentro das escolas, eles apresentaram bons resultados. Os melhores resultados foram aqueles onde aconteceu a iniciativa prévia dos professores, ou seja, eles conseguiram se preparar para a visita do pesquisador, e onde ocorreu uma atuação interdisciplinar entre a informática e a matemática. O bom desempenho dos docentes da matemática, assim como foi demonstrado nessa pesquisa, ele vai ao encontro da necessidade dos docentes de matemática se apropriarem dos conceitos do pensamento computacional, pois a Base Nacional Comum Curricular preconiza que os conceitos do pensamento computacional, eles estão dentro da área da matemática, conforme o texto da BNCC. Ao avaliar os programas que foram produzidos pelos professores e pelos seus alunos, nós conseguimos inferir que, devido à forte correlação entre os mesmos, a influência dos professores de matemática ela é direta na forma como os alunos se apropriaram dos conhecimentos. Este também é um fato muito importante, pois ele demonstra que, a partir do momento que o professor traz esse conceito e divulga ele em sala de aula, realmente os alunos estão sendo preparados para se apropriarem também desses conceitos do pensamento computacional. Aqui trago as principais referências utilizadas nesse trabalho e agradeço por sua atenção. Parabéns, Thaiser, muito obrigada pela apresentação e espero vocês no CENID.
Muito obrigado.